I got your back. Who's got my back? I got your back. Who's got my back? I got your back. Who's got that swag? I got that swag. Who's got that swag? I got that swag. Swag. Pray for your brother. That's what it's gonna always be about. Hey, skip change. Keep playing for one another, because that's what we do, baby. 1, 2, 3. Put us up. We still turn up. Hoje a gente vai falar de uma das defesas mais dominantes da história da NFL, a Legion of Boom do Seattle Seahawks, uma das defesas mais importantes para a história da liga, mais históricas e mais absurdas dentro de campo, se a gente parar para pensar, uma defesa muito boa e que impactou muito a NFL até nos dias atuais. Então, bora ver como tudo isso rolou e aconteceu. A gente tem que começar pelo começo, né? A Legion of Boom era o apelido da secundária do Seattle Seahawks. Secundárias são os cornerbacks e os safeties. Os cornerbacks que marcam os wide receivers nas laterais e os safeties que marcam o campo lá atrás, podendo dar pancadas e interceptar bolas, né? Também tem informações que eles vão para cima do quarterback, em blitz, etc. Mas não convém, né? Mas praticamente é isso, para você entender. Os cornerbacks são como se fossem laterais no futebol e os safeties como se fosse os cornerbacks mais pesados, né, que tem mais funções dentro de campo. E é muito interessante a gente falar de 4 jogadores que foram muito importantes para esta campanha, né? A gente tem que falar do Richard Sherman, né, um cornerback muito inteligente, provocador, que interceptava muitas bolas. O Ken Chancellor, extremamente forte, com hits violentos, extremamente importante para a defesa dos Seahawks nos anos, né, da Legion of Boom. O Earl Thomas, um free safety muito veloz, que cobriu o campo inteiro, né, com sua inteligência, com sua forma de jogar muito interessante, né? A gente também tem que falar de dois, do Brandon Browner e do Byron Mixon, que eram cornerbacks grandes, físicos e de mão pesada ali, muito importantes para o jogo e que agregavam muito no time, né? Porque o nome de Legion of Boom o Legion, ele vem de grupo, de unidade, de equipe, o Boom, né, vem dos hits, das pancadas, ou seja, Legion of Boom, legião das pancadas. Para a gente falar dessa defesa, é importante a gente falar do esquema deles, que era a Cover 3 do Pete Carroll, que inovou muito na Cover 3, né? Então a gente tinha Cover 3, para quem não sabe, é uma defesa onde o campo é dividido em 3 partes profundas, né? O Earl Thomas ficava no meio, 2 cornerbacks cuidavam das laterais profundas, assim o Seattle protegia bem contra passes longos, né? Jogar passe longo contra o Seattle era uma armadilha, né? O diferencial dos Seahawks na Cover 3 era que ninguém fazia como eles, né? A press coverage nos cornerbacks era muito boa, isso significa, né, marcar colado na linha de scrimmage. O Sherman era um mestre nisso, né? Muito físico e muito inteligente nesta posição. O Earl Thomas cobria absurdamente mais campo que qualquer free safety. Ele tinha velocidade surreal e uma leitura perfeita de defesa. Isso permitia que os cornerbacks ficassem mais agressivos no seu jogo, né? Muito interessante o Earl Thomas nessa parte, né? O Ken Chancellor, um dos safeties mais importantes da NFL moderna, né? Ele foi muito importante, né? Ele jogava quase como linebacker extra, né? Então Seattle tinha praticamente 4 linebackers com o Ken Chancellor em campo, porque ele fazia praticamente essa posição, né? Na linha de scrimmage, com pancada, com força. O Ken era praticamente um exterminador nessa posição, né? Ele ajudava muito contra corridas e passes curtos ali, ele era muito importante. Tem até um vídeo sobre ele, eu vou deixar aí embaixo, um vídeo que eu vi sobre o Ken Chancellor e sua importância como safety. Vou deixar aí embaixo, vale muito a pena assistir. Se vocês estiverem interessados em inglês e tudo mais, mas dá para entender direitinho. Dominância estatística do Seattle Seahawks, né, aconteceu de 2012 a 2015. Né, os Seattle Seahawks foram os primeiros em pontos cedidos por 4 anos seguidos. Nunca aconteceu na era do salary cap. Top 5 em jardas cedidas, melhor defesa em turnovers forçados. Turnovers que são os fumbles, as interceptações, né, essas coisas. Melhor defesa contra corrida, melhor defesa contra passe, melhor defesa em pontos cedidos. Eles tinham 0 fraquezas naquele ano, né? E o seu auge no Super Bowl 53. Agora vamos ao momento mais importante do vídeo, né? Antes de 2013 começar, né? 2013 é muito importante para esse time do Seattle, né? Antes de 2013 começar, já existia um hype enorme em Seattle. Russell Wilson era um quarterback de 2º ano, tinha acabado de fazer um dos melhores anos de rookie como QB.
né? O Pete Carroll estava no ponto máximo da sua filosofia defensiva. A Legion of Boom já tinha mostrado em 2012 que podia ser a melhor secundária da liga, né? Estava em uma crescente positiva no seu time. Né? A defesa foi reforçada ainda com peças importantes como Cliff Avery e o Michael Bennett no pass rush. Seattle já parecia bom, mas ninguém imaginava o massacre que seria em 2013. O Seattle terminou aquela temporada com 13 vitórias e 3 derrotas, com a melhor defesa da NFL em praticamente tudo. Defesa número 1 em pontos cedidos, com, pasmem, menos de 15 pontos tomados por jogo. Isso é um absurdo, cara. Defesa número 1 em jardas cedidas, ataques simplesmente não conseguiam avançar. Defesa número 1 em tackles, interceptações, fumble, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Era a combinação perfeita daquele time. O Earl Thomas cobrindo tudo no fundo do campo, o Sherman do lado esquerdo inteiro fechado, o Ken Chancellor batendo em meio mundo, o Browner e o Maxwell sendo extremamente físicos, o Bennett e o Averill pressionando quarterbacks sem parar. Era quase impossível mover a bola. Seattle virou um time mais temido da liga. O Sherman liderou a NFL em interceptações, com 8 interceptações, sendo praticamente o quarterback mais dominante do mundo naquele ano. E ele falava, provocava e confirmava dentro de campo que ele era foda, cara, né? E ainda tinha o aspecto do ataque também, né? Que o Russell Wilson não era qualquer merda. O Russell Wilson, acredite se quiser, já foi um puta de um jogador, um dos melhores da liga, até por muita gente, né? Lá em 2013, ele tinha uma mobilidade, uma inteligência, 0 turnovers forçados, eficiência absurda em passes longos, o melhor nas jogadas improvisadas, e com o Best Modes e o Marshall Lynch, Seattle tinha corridas violentas, um tempo de posse e controle do jogo. Seattle não precisava marcar 40 pontos por jogo, porque se marcasse 20, cara, toma 15 por jogo, marcando 20 você já ganhou o jogo praticamente. Então, isso aí era o mais interessante, né? A defesa ajudava muito esse time, esse ataque, né, conduzia. Né? Tem muita gente até que disse que o Russell Wilson era carregado pela defesa de Seattle. Eu discordo, eu acho que ele foi um bom jogador sim em sua passagem por Seattle. Nos playoffs daquele ano, para chegar ao Super Bowl, Seattle, né, precisava enfrentar o seu maior rival da época, o San Francisco 49ers de Colin Kaepernick e Jim Harbaugh. Esse era a maior rivalidade da NFL naquele momento. Era a defesa contra defesa, força contra força. O jogo foi duro, físico, violento, do jeito que a Legion of Boom gostava. Né? Um momento icônico, com 22-17 no placar para Seattle. No último drive, o Kaepernick lança na endzone para o Crabtree, a jogada que definiu a NFC. Sherman dá o tapa, a bola sobe, interceptação de Malcolm Smith, jogo acabado, Super Bowl garantido, e aqui que Sherman dá sua entrevista mais famosa da carreira. Don't you ever talk about me. Né? Foi ali que a Legion of Boom virou tema nacional nos Estados Unidos, e ali o time era de verdade, cara. E agora chegamos finalmente ao Super Bowl de 2013. O Super Bowl de 2013 colocou o melhor ataque da história, o Denver Broncos de Peyton Manning, com recorde de pontos, com recorde de touchdowns, MVP da temporada. Aquele Denver Broncos marcou simplesmente 606 pontos na temporada regular. Hoje, até com 17 jogos, ninguém conseguiu chegar nessa marca incrível do Denver Broncos. 4 recebedores com mais de 10 touchdowns, a melhor defesa da NFL, versus a melhor defesa da NFL, o Seattle Seahawks. Melhor em pontos, melhor em jardas, melhor em turnovers. Era literalmente ataque número 1 versus defesa número 1, e ambos nível histórico. A mídia inteira achava que seria equilibrado. Alguns diziam que Seattle não conseguiria segurar o Manning, mas a Legion of Boom sabia a verdade. Eles diziam internamente, se fizermos nosso jogo, eles não têm chance. E eles estavam certos. A partir daqui entra o show. Safety na primeira jogada, Chancellor destruindo recebedores, Sherman tirando o jogo inteiro de um lado do campo, Earl Thomas impedindo qualquer bola longa, Avery e Bennett pressionando o Manning a todo tempo, e o Malcolm Smith com pick six. Broncos completamente perdidos. Placar final absurdo, o Seattle 43-8 contra o Seattle, a maior lavada de um Super Bowl na história. O melhor ataque da história marcou apenas 8 pontos, simplesmente não havia resposta para aquela defesa. É a coroação de um time histórico da NFL. Alerta de gatilho, torcedor do Seahawks, saia desse vídeo imediatamente. Porque em 2014, o Seattle entra como atual campeão, mas com um alvo enorme nas costas. Principais mudanças: a base da defesa foi mantida. O Sherman, o Ken, o Earl, o Maxwell, o Bob Wagner, o KJ Ward, o Michael Bennett renovou seu contrato.
mas o time perdeu peças importantes como o Golden Tate e o Red Bryant. O ataque ganhou o wide receiver Rocky, o Paul Richards, rápido e explosivo. E mesmo com essas mudanças, a mentalidade era a mesma. We're not done. Seattle queria se tornar uma dinastia na NFL. O Seahawks começou com altos e baixos, mas engrenou no final. Primeiros jogos, vitória dominante contra o Packers na abertura, Russell Wilson jogando cada vez melhor, muito móvel, inteligente, eficiente. Marshall Lynch no auge do Beast Mode. Meio da temporada teve turbulência, né? Perderam para o Cowboys, Chiefs e Chargers, começaram 6-4. A mídia duvidou, mas aí veio o momento decisivo. A defesa renasce e surge o switch. Nos últimos 6 jogos, Seattle venceu todos. E mais, cederam apenas 39 pontos no total, média de 6.5 por jogo. Isso porque a Legion of Boom ficou completamente saudável. A comunicação no Cover 3 atingiu seu ápice. O Bob Wagner voltou da lesão e mudou aquela defesa. Earl Thomas, Sherman e Ken formavam o trio defensivo mais dominante da liga. Seattle terminou novamente com a melhor defesa da NFL e o recorde final de 12-4, líder da NFC. Final da NFC de 2014. A gente tem um dos jogos mais insanos da história da NFL. Seattle jogou muito mal quase o jogo inteiro. Russell Wilson lançou 4 interceptações naquele jogo. O ataque não funcionava, a defesa segurava, mas Green Bay dominava o relógio. Com 5 minutos faltando, Green Bay vencia por 19-7 no placar. Parece impossível, né? Então veio o milagre. Um sidekick do Chris Matthews. Seattle recupera o chute curto. Touchdown de Marshall Lynch, virada para 20-19. Conversão de 2 pontos mágica de Wilson para Luck Wilson. Empate no fim pelos Packers. Overtime, então, na prorrogação, touchdown de Jermaine Kearse. O mesmo cara que tinha dropado vários passes no jogo. O Seattle vence 28-22 no jogo mais improvável possível. O campeão estava de volta ao Super Bowl. Super Bowl 49. Patriots de Tom Brady, um dos melhores jogadores da história, o melhor jogador da história, o melhor quarterback da história da NFL, o melhor ser humano que já pegou uma bola de futebol americano e lançou, mas não é o caso. Seahawks e Patriots, esse é o jogo que entrou para a história por 2 motivos. Ser um dos Super Bowls mais bem jogados de todos os tempos e terminar com a jogada mais polêmica da história da NFL. Mas vamos por partes. Primeiro tempo, equilibradíssimo, Tom Brady contra a melhor defesa da NFL, Seattle atacando com equilíbrio. Final do segundo quarto, Wilson acerta um passe para Chris Matthews, que ninguém conhecia naquele tempo, e Seattle empata, 14-4 no intervalo. No terceiro quarto, ajuste do Pete Carroll. Ajuste do Pete Carroll funciona, a defesa consegue forçar erros, o ataque avança com corrida e play action, Seattle abre 24-14. Nesse momento parecia que a Legion of Boom conquistaria seu segundo título, né? o seu doblete, né? No último quarto, mesmo contra o melhor defesa do mundo, ele liderou 2 campanhas perfeitas, né? E vira o jogo 28-24 para os Patriots. Agora Seattle precisava responder. No último drive de Seattle, com a jogada milagrosa do Jermaine Kearse, um lance idêntico ao de David Tyree em 2007, a bola quica, bate na perna, bate no braço, ele pega caindo no chão. Seattle chega na linha de 5 jardas, depois chega na linha de 1 jarda, simplesmente primeira para touchdown. E aqui está o ponto. Seattle tinha Marshall Lynch, o jogador mais difícil de derrubar da liga. Ele havia acabado de avançar quase até a endzone. Por 1 jarda, ele não conseguiu avançar aquele quarto. Segunda para touchdown. 20 segundos no relógio. Um time de força. O melhor corredor físico da NFL. E aí, Seattle, o que é que você faz nisso aí, né? O sonho de qualquer time, né? Qualquer time podendo matar o jogo, né? O que é que um time vai conseguir fazer em 15 segundos, né? Até que o Brady ali ainda conseguiria fazer um pouquinho em 15 segundos, mas por partes. Seattle não corre com a bola. Seattle não decide correr com a bola, ele chama um passe slant para Ricardo Lockett, só que o recebedor era reserva, a rota era apertada, o meio estava congestionado, os Patriots tinham estudado essa jogada específica, então acontece. Interceptação de Malcolm Butler para a história. Um cornerback não draftado que leu perfeitamente a rota, atacou a bola com violência e fez a jogada de sua vida. Patriots vence aquele Super Bowl, Seattle perde a chance de virar uma dinastia. Acredito que esta jogada frustra o torcedor de Seattle,
até hoje, talvez sendo o último grande momento da franquia. Após isso, muita coisa mudou na franquia. O efeito borboleta do Malcolm Butler foi tão incrível assim, cara, que muita coisa mudou dentro do Seahawks naquela época, né? Muitos jogadores da Legion of Boom, especialmente Sherman, Ken e Earl Thomas, acreditavam que a comissão tirou o título da defesa ao não correr com o Marshall Lynch. Isso criou desconfiança, tensão no vestiário, conflitos entre defesa e ataque, clima pesado entre Sherman e Russell Wilson, desgaste entre jogadores e Pete Carroll. O grupo que antes era unido pela agressividade virou dividido por frustração. A gente chega na temporada 2015, a defesa ainda é forte, mas o impacto é claro. Seattle ainda era bom, mas o ataque ficou mais dependente de Russell Wilson. O Beast Mode foi caindo fisicamente, a defesa já não tinha a mesma comunicação perfeita. Pete Carroll parecia mais conservador nas chamadas. Seattle foi aos playoffs, mas perdeu para os Panthers, que abriram 31-0 no início, expondo que algo estava fora do lugar. A Legion of Boom ainda era excelente, mas o espírito não era mais o mesmo. A gente chega na temporada de 2016 como o último suspiro da Legion of Boom 100%. 2016 foi o último ano em que Sherman, Ken Chancellor e Earl Thomas jogaram juntos de forma razoavelmente saudável. A gente tem, mesmo assim, problemas começaram. A lesão de Earl Thomas no fim da temporada, o Earl fraturou a perna na colisão, foi a primeira grande queda. Ele até cogitou a aposentadoria temporária. Sem Earl, a defesa ficou desorganizada. Seattle perdeu para o Falcons nos playoffs e aquilo mostrou que o auge já tinha ido há um tempinho. A gente chega na temporada de 2017, a queda oficial da Legion of Boom. Esse ano é considerado o fim real da Legion of Boom, foram lesões devastadoras. Richard Sherman rompeu o tendão de Aquiles, primeira grande lesão na carreira, nunca mais foi o mesmo jogador. Ken Chancellor teve uma lesão no pescoço, com o encerramento prematuro de sua carreira, um dos líderes mais temidos da NFL, teve que parar imediatamente, infelizmente, cara. O Earl Thomas, com a nova fratura, o último talento da Legion of Boom, absolutamente saudável, desapareceu. Sem os três pilares, a secundária desmorona. O Seattle termina 9-7 fora dos playoffs pela primeira vez desde 2011. Era o sinal claro, o ciclo acabou. Na off-season de 2018, a Legion of Boom é desmontada de vez. O Richard Sherman ele é cortado, ironicamente assina com o rival San Francisco 49ers. O Ken Chancellor anuncia sua aposentadoria com a lesão de pescoço, não permitia conseguir ele voltar a jogar, infelizmente. O Earl Thomas entra em guerra com o time, ele queria renovação ou troca. O Pete Carroll não cede, o clima fica tóxico. Earl volta para jogar, obrigado, sem contrato novo. Em um jogo contra os Cardinals, ele fratura a perna novamente. Ao sair de campo, de maca, ele levanta o dedo do meio para o Pete Carroll e aquilo foi simbólico. O último membro saudável da Legion of Boom se despedia de forma amarga do time. E Earl deixa Seattle na off-season seguinte com um fim oficial de sua passagem por Seattle. Mas não vamos se lembrar só das coisas ruins, só do fim, só do meio. Vamos se lembrar do que aconteceu, do que foi incrível, que esse time foi muito importante para a história da NFL, né? Não vamos se lembrar só dessas coisas ruins, esse time tem muitas coisas boas e um verdadeiro legado na história da NFL. Depois deles, todos queriam cornerbacks longos e físicos, safeties híbridos como Ken, free safeties como o range absurdo como Earl, cover trees estilo Seattle, inspiraram novas defesas como os Jaguars de 2017, os Jacksonville, o 49ers de 2019 com Robert Saleh, Chargers e Seahawks atuais usam variações desse esquema, e criaram um legado eterno. A Legion of Boom será lembrada como uma das defesas mais físicas da história, a maior secundária da era moderna, um pesadelo de Peyton Manning, um grupo que poderia ter sido dinastia e uma unidade que perdeu tudo por uma jarda. E bom, anos se passaram, Dá pra ver, Seattle é um grande time na história da NFL, Tem uma das torcidas mais incríveis, na minha opinião, da NFL. Anos se passaram, o Seattle ainda não conseguiu se reorganizar completamente. Teve a saída do Russell Wilson recentemente, o Russell Wilson caiu muito de produção. E Seattle aí passou meio por um limbo, aí de quarterbacks. Atualmente está bem na liga, No momento que eu estou gravando esse vídeo, é da semana 17 para a semana 18. Seattle vai pegar o 49ers em busca da seed 1 da NFC, com o Sam Darnold, seu novo quarterback, que está jogando aí razoavelmente bem, Dá para falar isso, mas principalmente com Jackson Smith-Jigba e etc. Bora ver como é que se desenrola.
Você aí do futuro, fale se Seattle voltou à glória, né? Voltou aí a, quem sabe, chegar no Super Bowl, conquistar o Super Bowl, né? Bora ver o que acontece. E foi isso. Queria muito agradecer a sua visualização. Dê o like aí, se esse vídeo agregar, se esse vídeo foi bom. Se inscreva no meu canal e comente algo que vai agregar. Muito obrigado pela sua presença neste vídeo.